Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, vereadoras, vereadores, público que nos acompanha pela internet, né? Gostaria de oferecer essa sessão para Isis Francisca Antonelli, Lorenzo Ponce, e em especial aí ao meu filho Eric Marins Peixoto dos Santos. Uma boa noite a todos. Bom, senhor presidente, que me trouxe à tribuna, né, nessa segunda, última sessão, antes do recesso aí, reiterando, né, minha fala, recesso de sessão camarária, mas não dos trabalhos. E é um assunto até delicado, que já foi abordado aqui na tribuna. Bom, fui cobrado para me posicionar sobre o pronunciamento de 3 vereadores no dia 21. Porém, eu tenho que dizer que antes de me pronunciar, procuro averiguar, sempre em minha legislatura, todos os fatos para não cometer o erro de falar algo que não domino. Até porque, no assunto abordado na semana passada, não é o meu lugar de fala. Bom, procurei essa semana assistir à palestra citada pelos vereadores, falar com o secretário da Educação, conversei com as pessoas da comunidade LGBTQI+, e busquei conhecer a legislação que dão respaldo para as escolas para fazer essas palestras. Bom, acredito que a educação deve ajudar a transformar a nossa sociedade em um ambiente justo, com empatia e respeito ao próximo, sem violência, as diferenças e com a formação cidadã e integral do ser humano. Bom, essa aqui é a minha justificativa, mediante ao que aconteceu semana passada, porque, reitero, aqui fui muito cobrado por um não posicionamento acerca disso, e eu não conseguiria voltar para minha casa e olhar para o olho do meu filho, se caso eu não viesse na tribuna nessa segunda aqui e pudesse externar esse meu sentimento, né? Fui incumbido pelas escolas para fazer a leitura de uma carta que externa um pouquinho esse sentimento. Darei início à leitura da carta. Bom, a Câmara Municipal de Capivari, por meio desse vereador, com o apoio de outros pares, apresenta essa moção de repúdio, pela qual os senhores vereadores Nelson Soares, Vinícius Escarso, José Eduardo de Campos Pacheco, para que venham a público para se retratarem nas injustificadas e preconceituosas palavras dirigidas nessa tribuna na 21ª sessão ordinária desta Câmara, e professores e outros integrantes da comunidade das escolas municipais, Augusto Castanho e Laura Qualiato Pacheco, em razão das palestras realizadas na semana de 21 a 23/6, contemplando os temas relacionados de diversidade sexual e de gênero. De acordo com os organizadores das citadas unidades escolares, as palestras realizadas por meio da plataforma Google Meet e retransmitidas pelo YouTube, no caso da Escola Laura Qualiato Pacheco, tiveram como objetivo a conscientização dos alunos e professores durante o mês do orgulho LGBTQIA+, visando prevenção dos preconceitos às minorias, no que tange a sexualidade ou gênero, a partir da construção do conhecimento sobre todas as nuances que envolvem esses temas. Ainda segundo os organizadores, as atividades transcorreu sem qualquer tipo de conflito ou insatisfação, tendo sido as perguntas enviadas pelos alunos e professores respondidas de acordo com as determinações pedagógicas da escola, não havendo reclamações posteriores até o momento das falas proferidas pelos senhores vereadores, que acarretaram em postagens depreciativas nas redes sociais, contendo até ameaças aos gestores e professoras
e professores da escola. As falas estarrecedoras dos senhores, além de demonstrar total desprendimento da realidade educacional do município de Capivari, onde os professores vivenciam a reprodução de diversos preconceitos que colocam alguns de nossos alunos em situação extremamente delicada, fazendo com que eles que sofrem e vejam a escola como algo negativo, a ser evitada, e não como a sua função primordial, a de acolhimento, também ferem o artigo 206 da Constituição Federal de 1988, que trata sobre a liberdade de ensinar e aprender. Cabe aos educadores identificar esses comportamentos e planejar ações que possam colaborar para a construção de um ambiente mais inclusivo, respeitoso e empático, seguindo todas as legislações e currículos que regem a educação nacional, como a Base Nacional Curricular Comum, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, os parâmetros curriculares nacionais e em seus temas transversais, o Plano Nacional de Educação e o próprio Plano Municipal de Educação, como foram feitas e moldando o currículo escolar de acordo com a realidade local. Os planos de aula e currículos são constantemente avaliados e alterados por pessoas que possuem competência para tal, e não levam em consideração apenas a vontade segregacionista de segmentos específicos da sociedade, como propõem os senhores vereadores, mas sim um conjunto de fatores que envolve vários aspectos culturais da comunidade. Uma vez identificado o problema da LGBT-fobia dentro do espaço onde a escola se insere, porque a escola trabalha extramuros. Conclui-se que a semana interdisciplinar é o momento e o local ideal para dialogarmos sobre os temas, dinamizando o processo de escuta. Ao atacar as palestras e o trabalho da educação de Capivari, sem antes mesmo os tê-las assistido, os senhores vereadores colocam as instituições e as pessoas que nela trabalham em situação muito delicada perante a sociedade, pois os discursos inflamados e vazios de conhecimento podem levar a ataques e mais ódio, totalmente o oposto da intenção das escolas. Tamanha irresponsabilidade também respinga nos convidados, pertencentes à comunidade LGBTQIA+, que cederam seu tempo, seu conhecimento, de forma graciosa para o município e, definitivamente, não mereciam tal exposição negativa. Desta forma, é imprescindível aos citados vereadores que procedam à retratação pública em respeito ao trabalho que é desenvolvido da Rede Municipal de Educação de Capivari, retirando os ataques proferidos de forma imatura, inconsequente, difamando os gestores, professores, estudantes e convidados das escolas municipais Augusto Castanho e Laura Qualiato Pacheco. Lembrando que legislar para todo o povo, devem legislar para todo o povo e não apenas para uma parcela da população. É a função primordial desta Casa de Leis. Bom, esse é o relato de ambas as escolas, né? Gostaria, primeiramente, de parabenizar, né, todas as pessoas LGBTQIA+, pelo seu dia, né? Acho que era um momento de reflexão, de comemoração, né? E, de antemão, falar para vocês que podem contar com esse vereador no que for preciso sempre, né? Mas eu gostaria aqui também de fazer a meia-culpa e pedir desculpa pelo não posicionamento no dia e reiterar aqui de novo o discurso inicial que fiz, dizendo que é muito difícil ser uma pessoa em desconstrução
Eu sei de algumas nomenclaturas, como disse em uma reunião. Já vou concluir, senhor presidente. E eu sei que algumas nomenclaturas não se usam mais, né, como opção, escolha. Porém, em alguns grupos que eu venho participando acerca da temática, eu descobri que sei muito pouco. E até para não cometer essa gafe novamente, né, eu procurei me informar mais, procurei me informar essa semana, e ainda estou aprendendo muito, mas peço desculpa novamente para essas pessoas, a quais sofreram muito essa semana. Tive que responder muita gente essa semana, não foram poucas pessoas que eu tive que responder, mas conte com esse vereador sempre que preciso. Muito obrigado, senhor presidente, desculpa ter extrapolado o tempo.